Olá, professor. Olá a todos. Eu me chamo Gabriel Bonifácio. Nós somos eu e o Ítalo Vinícius, que logo se apresenta. Nós somos a dupla 15 de projeto de algoritmos. E nosso segundo trabalho aqui sobre grafos, a gente vai tratar sobre a transmissão do COVID, né? Nós utilizamos uma biblioteca do Network X que traz alguns personagens de Os Miseráveis, né? É um musical. E basicamente a gente pega esses personagens para fazer esse tratamento, né? Para fazer essa verificação de qual o caminho mais propício da contaminação do Covid entre um personagem e outro, tá ok? Então temos uma pessoa que está contaminada com Covid, outra que não está, e a gente verifica qual o caminho mais propício para essa pessoa que não está com Covid pegar a doença e tudo mais. Bom, então é isso, né? Nós fazemos importação, nós pegamos aqui do NX, né, que é o Network X, o grafo dos miseráveis e nós fazemos esse plot aqui desse gráfico para basicamente ver como é que estão essas ligações, né, e os personagens e tudo mais. E para iniciar aqui, basicamente a gente precisou fazer uma inversão dos pesos, né? Isso por quê? Porque nós temos ali vários pesos nas arestas é, que, que tem os pesos grandes, né? Só que nós queremos o caminho mais propício, e como nós sabemos, o Dijkstra ele pega o caminho mais rápido, né? Então, para facilitar isso, antes de fazer o Dijkstra, nós basicamente invertemos o peso. Então, aquilo que tinha o peso grande vai ter um peso pequeno, e aquilo que tinha um peso pequeno vai ter um peso grande. Isso porque isso a gente fez no caso com uma inversão proporcional, né? Então, a gente fez essa alteração aí para facilitar para a gente quando a gente for tratar com Dijkstra. Basicamente é isso, né? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, o nome dos personagens e o peso antigo dele e o peso atual, né? Então a gente vê o Geroband aqui, por exemplo, tinha um peso antigo 1, passa a ser 31, isso porque o 31 é o maior peso que a gente fez, que a gente encontrou, né? E o menor peso, ele é o 1, né? Justamente porque quando o peso é zero, é porque não há nenhuma relação. E é isso. Então, basicamente, é isso. E aqui eu vou passar a palavra agora para o Ítalo, que vai falar um pouco sobre o algoritmo Dijkstra, sobre a aplicação e tudo mais. Olá, professor. Me chamo Ítalo e eu vou falar agora sobre a implementação que a gente fez do algoritmo de Dijkstra. Bem, a gente já sabia como o algoritmo funcionava, então a gente implementou ele, fez algumas modificações em que a gente precisava adaptar o código para a estrutura de dados mais propícia que a gente iria utilizar. Inicialmente, a gente pensou em utilizar uma lista de adjacências utilizando o dicionário, né? E só que depois a gente preferiu mudar para outra estrutura de dados que está logo à frente. Mas o algoritmo de Dijkstra, no fim, ele se resume a uma fonte de origem, uma fonte de destino, pelo menos a nossa implementação, e aí a gente busca o caminho dessa fonte de origem, esse destino, a gente busca o caminho de menor peso. Certo, com o algoritmo implementado, agora a gente faz a transformação para a estrutura de dados que seria uma matriz de adjacências, né? Convertendo o nosso grafo, que era uma lista de adjacências, agora em uma matriz. Aí a gente faz uma nova plotagem com o grafo agora com os pesos inversos. A gente pode identificar que os pesos realmente inverteram. E a partir daí a gente começa a implementar a nossa parte interativa. A gente faz um pequeno teste ali, passando os índices 0 e 55, que seria um numeral, que seria a chave do dicionário, e o nome, que seria uma pessoa. Só que no fim, para se tornar uma coisa mais interativa, a gente preferiu criar uma função que inverte esse dicionário, colocando o nome da pessoa e, no fim, o numeral que ela representa na matriz de adjacência, que seria o índice, né? Agora, passando para a parte interativa, a gente mostra a função em que a gente investe esse dicionário e a gente criou dois widgets usando a biblioteca IPyWidget. E aí a gente criou um caso de teste, que seria uma pessoa contaminada, Napoleão, uma pessoa de destino, que seria o Claquessos, e aí a gente consegue verificar o caminho mais propício, que seria Napoleão, Miriel, Valjean e Claquessos. E aí a gente consegue verificar se a gente trata o erro, se a função está retornando ou não
um caminho, né? Ou verifica se há conexão. Bonifácio, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos, do professor e de quem for revisar nosso trabalho. Um abraço e até mais. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção.